Gostaria de agradecer o convite do Hector e do grupo de otologia da Unifesp e dizer que é com muito prazer que eu estou aqui hoje e estou com muita saudade de voltar às reuniões de terça-feira. Então, o tema proposto é uma introdução à interpretação radiológica do uso temporal pela tomografia e ressonância magnética. Aqui é só para mostrar aquilo que nós já vimos, né, um aqueduto vestibular bem alargado, vejam vocês aqui, né? Esse aqui nitidamente não deixa nenhuma dúvida, né? Inclusive com uma alteração aqui da espira média apical na clássica partição incompleta tipo 2. Então, quando a gente fala em tomografia computadorizada, o que a gente busca é o detalhe ósseo fino, é isso que a gente está procurando, como nesse caso desse colesteatoma, uma extensa erosão do tegme timpânico, com uma fístula labiríntica, ou então uma reformatação para a gente identificar claramente essa deiscência do canal semicircular superior, também na identificação da otospongiose, como nesse foco otospongiótico aqui na fissura de fenestrum, também alterações do tipo zumbido nessa deiscência, nesse bulbo jugular alto. Outras situações importantes que a tomografia pode ajudar, como nessa completa opacificação do labirinto membranoso por uma labirintite ossificante. Também situações como fratura, trauma, em que a tomografia, sem dúvida nenhuma, é excepcional nessa avaliação, e em outras situações, como, de novo, um aqueduto vestibular alargado e uma atresia da janela oval. Então, a tomografia computadorizada, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta essencial no detalhamento ósseo, como arma, né, propedêutica para o otorrinolaringologista. Então, o que se propõe em termos de protocolo? Basicamente, o que se propõe é realmente uma avaliação óssea. Claro que a gente não deixa de incluir uma avaliação de partes moles, que não traz tantos detalhes como a ressonância magnética, mas ajuda bastante também na interpretação dos rachados. Então, a tomografia, sem dúvida nenhuma, ela traz um detalhamento ósseo bastante interessante, como nesse caso a gente consegue ver muito bem aqui a crura anterior, a crura posterior do estribo, a articulação vestibulo-estapedial, conseguimos ver muito bem aqui o processo lenticular da bigorna e um pouquinho do cabo do martelo. Vejam vocês o grau de detalhamento ósseo, né? A eminência piramidal, o recesso do nervo facial, o seio timpânico. Então, a tomografia vindo também, né, trazer muita ajuda nessa interpretação óssea. O coronal, sem dúvida nenhuma, também é extremamente útil, né, as reformatações coronais, porque a gente adquire esses exames em aparelho multicelares, que é um volume axial, e a gente consegue identificar e fazer reformatações coronais isométricas. Vejam vocês aqui, sem nenhum tipo de artefato, olha, o conduto auditivo, vejam vocês aqui a região da orelha interna, com o promontório coclear, vejam vocês aqui o vestíbulo, os canais semicirculares e a cadeia ossicular. Sem dúvida nenhuma, detalhes ósseos extremamente importantes e essenciais na propedêutica armada. Além disso, a gente pode usar o que a gente chama das reformatações oblíquas, como eu citei na apresentação. Então, nós podemos fazer a reformatação sagital oblíqua, que é exatamente essa, que é chamado plano de Stenvers, muito interessante, ou no plano coronal oblíquo, que é o plano de Pocho. Vejam vocês aqui, ó, uma deiscência do canal semicircular superior, muito bem vista pelas duas reformatações. Aquilo que eu citei na aula é exatamente essa avaliação, ó, de toda a extensão do aqueduto. Ó. Então, nós conseguimos, com as reformatações no plano de Pochel, ó, avaliar toda a extensão, desde a crura comum até a saída dele, ó, aqui junto ao saco. Olha aqui como a gente vê muito melhor, identifica muito melhor com essa reformatação. Então, essa reformatação permite exatamente uma medida bem ao nível da linha média, né, na meia distância entre a crura comum e o orifício, ó, nós fazemos a medida, e essa medida pode ser realmente muito bem identificada com essa reformatação. Além disso, as reformatações oblíquas também é uma arma propedêutica extremamente importante, né, na avaliação desse implante coclear. Vejam vocês aqui, ó, toda a extensão, desde a entrada ao nível da janela redonda, ó, e ocupando aqui todas as espiras da cóclea. Então, realmente, as reformatações oblíquas trazem realmente um novo dimensionamento na avaliação do osso temporal. Por outro lado, a ressonância magnética, ela guarda um papel essencial na avaliação dos tecidos. Então, a avaliação tissular é a ressonância magnética. Vejam vocês, a gente consegue ter fantásticas imagens do conduto auditivo interno, podemos ver com contraste, né, uma labirintite, uma fase membranosa. Olha que bonito que essa imagem, mostrando aqui um alargamento, uma símbolo aqui do vestibular alargado. Uma avaliação bastante interessante e efetiva do neurinoma vestibular, tanto no seu aspecto cisternal quanto intracanalicular. Vejam vocês aqui uma complicação de uma otite média com um abscesso no lobo temporal.
Aqui é um caso mais dramático de um paciente diabético, como foi apresentado aí, de uma otite externa necrotizante. Vejam o grau de avaliação bem precisa, né? Com extensão aqui ao nível da articulação temporomandibular, para todo o espaço mastigador, e uma extensão aqui através do forame oval, inclusive do seio cavernoso deste mesmo lado. E lesões menos dramáticas, como esse granuloma de colesterol. Então, como é que é feito o protocolo? O protocolo, normalmente, a gente usa, então, aquisições axiais T1, T2, mas a gente também inclui o flare. Por que o flare tem essa importância? O flare, ele vem como arma também propedêutica na avaliação daquelas lesões de fossa média. Por exemplo, esse paciente ele tinha uma vertigem importante, e o que nós identificamos como flare é exatamente uma alteração, né, de sinal ao nível do território vascular da AICA. Olha aqui, então, um infarto de AICA. Então, o flare também ajuda. Além disso, né, a gente também precisa do contraste, porque o contraste é essencial na avaliação das lesões, né, quer seja das lesões inflamatórias, também das lesões tumorais. Quando a gente fala de conduto auditivo interno, o T2, Space, o Fiesta, ele é bastante efetivo para lesões de até 3 milímetros. Vejam vocês, essa pequena lesão, identificada aqui ao nível do conduto auditivo interno, também vista pelo contraste, mas o T2, Space e Fiesta, também ele é uma arma importante, né? Pode ser como screening. Um T1 puro, quando a gente faz uma sequência em que a gente apaga a gordura, suprime a gordura, vejam vocês, ó, apagou a gordura. Então, o diagnóstico está feito, é um lipoma. Também na avaliação de enxertos gordurosos pós-operatórios, vejam vocês, esse exemplo é um pré-operatório sem saturação de gordura. Vejam vocês, com a saturação de gordura, nós identificamos realmente que é um enxerto de gordura. E também para evitar interpretações errôneas. Vejam vocês, aqui nós estamos vendo a região do clivos, a sincondrose petrooccipital, canal, porção horizontal da artéria carótida de um lado e de outro, aqui o ápice petroso pneumatizado, e aqui nós vemos então um sinal diferente do ápice petroso. Quando a gente satura a gordura desaparece, então é medular gordurosa. Então, a supressão de gordura é extremamente importante nessas situações em que a gente busca realmente definir se existe ou não gordura na lesão. Outros exemplos, vejam vocês, tem um sem saturação de gordura, olha, se vocês para observar, a tela subcutânea está branca, exatamente igual à gordura, T2, e quando a gente suprime a gordura, um lipoma do ângulo ponto cerebelar esquerdo. Outros exemplos, aqui é um lipominha menor, olha, a gordura da tela subcutânea branca, exatamente branca como o lipoma. Quando a gente suprime a gordura, ela se apaga. Então, lipoma realmente da porção cisternal do trajeto do 7º, 8º. Também na disseminação perineural, vejam vocês aqui, ajuda muito a avaliação com contraste com saturação de gordura para a gente identificar o comprometimento de disseminação perineural. Esse paciente que tinha uma lesão tumoral na parótida, vejam vocês, ó, tem uma disseminação, né, ó, da porção mastoídea e timpânica do nervo facial desse lado. Aquele é o exemplo da otite externa necrotizante, em que a saturação de gordura permite a gente identificar muito melhor o realce, né? Tanto o realce da ATM, o realce da musculatura mastigatória, vejam vocês aqui o pterigoide medial e lateral, e também a disseminação aqui via visão V3 do trigêmeo para a região do cavo de Meckel deste mesmo lado. E o flare tem uma saturação de gordura. Subiu o som? Sou eu que estou sem som? Não, eu acho que Não. caiu alguma coisa aí. Caiu para todo mundo. Acho que é a conexão da Soraya que está. Estava falando, deixa eu voltar lá. Então, a gente estava falando da avaliação perineural, né? Então, vejam vocês, esse paciente ele tinha um tumor de parótida, e vejam que interessante
a avaliação, então, da supressão de gordura para a gente identificar, com contraste, a disseminação perineural pelo facial. Então, desde o forame estilomastoideu, subindo aqui pela porção mastoídea, timpânica do nervo facial. Então, muito interessante também essa técnica para a gente avaliar a disseminação perineural. Esse é aquele mesmo caso que nós colocamos no início da aula, de um paciente com otite externa necrotizante, em que também a saturação de gordura permite, com o contraste e a saturação de gordura, a identificação muito interessante e bem mais específica do comprometimento das partes moles adjacentes. Vejam vocês aqui, na ATM desse mesmo lado, na musculatura mastigadória, com o pterigoideu medial e o lateral, e também uma extensão aqui via divisão V3 para a região da fossa média, comprometendo aqui a região do gânglio de Gasser. O FLAIR também, ele pode ser usado para identificação de exudato inflamatório e hemorragia intralabiríntica. Vejam vocês, é um paciente com uma perda auditiva neurosensorial, em que a gente observa já no FLAIR, um aumento do sinal da cóclea e do vestíbulo, desse lado direito, e o FLAIR, nesse caso, ele está associado, então, à presença de hemorragia e também de exudato inflamatório. Vejam vocês, com contraste, existe um realce também, né, denotando mesmo uma atividade inflamatória, e os artigos têm mostrado que a presença do alto sinal na sequência FLAIR, nesses casos, está muito associado com a severidade da perda auditiva e com a alta incidência de vertigem. Então, o FLAIR também vem aí como mais uma sequência importante na avaliação da perda auditiva neurosensorial. O FLAIR também, hoje, sem dúvida nenhuma, ele é com contraste, ele é bastante interessante para a gente avaliar a hidropsia linfática, em que a gente adquire o FLAIR 4 horas após a administração do contraste, em que a gente avalia, então, o grau de hidropsia. Vejam vocês aqui o trículo, o saco e o trículo normais, nesse primeiro exemplo. Aqui já existe uma dilatação, com os dois quase do mesmo tamanho. Aqui eles estão mais confluentes e aqui com uma hidropsia bem acentuada. A gente também pode avaliar a cóclea, né? Nesse caso aqui é uma hidropsia coclear e vestibular. Vejam vocês um aspecto normal da cóclea, do trículo e do sáculo. Vejam vocês, num grau leve, já existem assim, alguns pontos aqui, né, que a gente consegue ver como se fossem algumas bolinhas de árvore de Natal na cóclea. Já existe um grau de dilatação do sáculo e do utrículo. Aqui, uma dilatação maior, que seria um grau moderado, e também com vários pontos, né, de hidropsia coclear. Então, sem dúvida nenhuma, o FLAIR pós-contraste, ele veio aí como uma arma, né, propedêutica bastante interessante na avaliação da doença de Meniere. Quando a gente fala em colesteatoma, sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no papel da difusão, né? O que se usava antigamente eram sequências EPIs, né? Que hoje em dia estão completamente abolidas, têm que estar abolidas, porque tem uma sensibilidade muito variada. Por quê? Porque a gente não consegue tirar a interface ar-osso, que existe um osso temporal. Portanto, a gente perde colesteatomas de até menos do que 5 milímetros, então pequenos colesteatomas podem ser perdidos com essa sequência. E o que se usa, sem dúvida nenhuma, são sequências RAST e Propeller, em que a gente consegue tirar o artefato do ar e do osso, com sequências bastante finas, em que a gente consegue detectar colesteatomas até menores do que 2 milímetros. Aqui um exemplo, né, de um colesteatoma à esquerda, né, com a sequência RAST. A gente pode ou não usar o mapa de ADC, né? O mapa de ADC só para confirmar, mas ele brilha na sequência de fusão. Então, o que se faz mesmo hoje, sem dúvida nenhuma, é o RAST e o Propeller, que são sequências não ecoplanares e uma sensibilidade e especificidade bem alta, né? Cerca de 80% a 100%. Alguns exemplos. O paciente, então, um pós-operatório de orelha média, em que nós observamos um conteúdo com atenuação mole, preenchendo a cavidade cirúrgica antrotimpânica, um alto sinal na sequência T2, um sinal baixo na sequência T1, e aqui mostrando exatamente a restrição à difusão, mostrando realmente a recorrência recidiva desse processo colesteatomatoso à esquerda. Um outro exemplo, também um pós-operatório, tipo canal fechado. Vejam vocês aqui um material com atenuação mole, aqui preenchendo a cavidade cirúrgica à esquerda, um sinal heterogêneo, né, mais baixo aqui em T1, mais alto em T2, e
a difusão mostrando realmente uma área de restrição. Portanto, colesteatoma presente. Aqui é um outro caso, vejam vocês um pós-operatório, uma lesão com atenuação de partes moles, arredondada na orelha aqui à direita, muito bem vista também no plano coronal, sinal alto na sequência T2, sinal baixo na sequência T1, vejam vocês, e a difusão mostrando aqui claramente uma restrição, né, confirmada pelo mapa de ADC. Então, um colesteatoma. Os exemplos são muito repetitivos, né? Olha aqui mais um exemplo de uma orelha operada, um papel extremamente importante, né? Como um second look aí, né? Um second look, entre aspas, pós-operatório, em que a difusão vem substituir realmente, ó, mostrando realmente uma recorrência, uma recidiva desse colesteatoma aqui nessa orelha operada. Um outro exemplo de mais um colesteatoma, esse aqui de conduto, vejam vocês, um colesteatoma grande de conduto, com uma remodelação e morosão óssea, bem visto a ressonância magnética e, sem dúvida nenhuma, com bastante certeza quando a gente usa a sequência de fusão. Mas também existem outras situações em que a gente também precisa da difusão, né? Como esse cisto epidermoide, ó, né? Epidermoide aqui no ângulo ponto cerebelar, aqui à esquerda, né? Um diagnóstico diferencial que se impõe aqui é cisto aracnoide, mas vejam vocês como a sequência de fusão realmente fechou o diagnóstico por ter restrição à difusão. O granuloma de colesterol é uma outra lesão importante em que a tomografia e a ressonância elas se completam, né? Vejam aqui uma lesão junto à pirâmide petrosa à direita, uma lesão expansiva, lítica, que remodela a pirâmide petrosa. O que chama atenção, ó, então ele tem um sinal alto em T2, ó, onde a gente faz a saturação de gordura não desaparece, portanto não é gordura, e a sequência T2 mostra um sinal mais baixo, isso devido à presença de produtos de degradação da hemoglobina, né? Como a gente sabe que o granuloma de colesterol pode sangrar. Então, muito bem visto, né? E as duas modalidades de exame, nesse caso, complementares. Aqui nós estamos vendo um granuloma de colesterol de orelha média, um paciente operado, em que ele evoluiu, né? Vejam vocês, ó, um T1 sem saturação, um T1 com saturação com contraste, então não apagou o sinal, então não é gordura, e umas áreas no T2, ó, com mais baixo sinal, lembrando realmente um conteúdo mais hemático que pode ter no granuloma de colesterol. Um outro exemplo, um granuloma de colesterol de ápice petroso, o mesmo aspecto, né, ó, um sinal mais alto. Vejam vocês aqui, saturação de gordura, não apagou, e com áreas de mais baixo sinal na sequência T2, demonstrando produtos de degradação da hemoglobina. Esse é um outro exemplo, ó, de uma lesão, né, comprometendo aqui toda a cisterna pré-pontina, com extensão para a cisterna do ângulo ponto cerebelar bilateralmente, ó, um sinal bem baixo. Então, o que se impõe aqui? Isso é um cisto aracnoide ou é um cisto epidermoide? Difusão negativa, portanto, um cisto aracnoide. Então, é uma sequência bastante interessante, não só para a gente identificar, mas também para a gente dizer que aquilo não é um colesteatoma, e sim um cisto de aracnoide. Essa é uma criança com anemia falciforme, ao uso do FLAIR. O FLAIR é muito interessante para a gente ver esse conteúdo, ó, preenchendo a cóclea e o vestíbulo desse mesmo lado. Ó. A sequência tem mostrando hemorragia, mas muito bem vista pelo FLAIR. Então, era uma hemorragia labiríntica numa criança com anemia falciforme. Aqui um outro exemplo, uma lesão expansiva com alto sinal na sequência T2, né, ocupando aqui a sincondrose petrooccipital. Vejam vocês que ela praticamente um realce bem mais heterogêneo pelo contraste, e se a gente for observar, existem uns pontinhos mais escuros aqui dentro. Ó. Isso aqui com certeza é matriz cartilaginosa. E a gente pode usar também a difusão e medir o coeficiente de difusão para a gente mostrar exatamente que essa lesão ela tem um alto poder de difusão. Diferentemente do colesteatoma, essa aqui ela tem uma alta liberação, a livre movimentação das moléculas de água. Isso aqui praticamente fecha o diagnóstico de um condrosarcoma de sincondrose petrooccipital. Uma lesão expansiva sólida, que toma ressonância magnética, ocupando aqui a região posterior à pirâmide petrosa, que é cóclea, vestíbulo, uma lesão que compromete o osso temporal, uma erosão inclusive aqui, uma extensão aqui para a cisterna do ângulo ponto cerebelar, um aspecto permeativo,
Quando a gente identifica o termo pré-contraste, a gente vê que tem um sinal heterogêneo, com áreas de alto sinal, e com o T2 mostrando também áreas de baixo sinal. Isso aqui é o clássico, né? Isso aqui é uma lesão clássica de uma lesão expansiva sólida, comprometendo a região do saco endolinfático. Na verdade, era um adenocarcinoma de saco endolinfático ligado à síndrome de von Hippel-Lindau. Aqui um outro exemplo mostrando o aspecto normal à direita, um aspecto semelhante ao anterior à esquerda, uma lesão lítica permeativa, com extensão inclusive aqui para a região da orelha média, comprometendo aqui já com o conteúdo dentro da orelha média, vejam bem junto dos ossículos, e sem dúvida nenhuma, olha, a ressonância magnética identificando uma lesão bastante heterogênea, com bastante hemorragia, vejam esses pontos mais escuros, com área de hemorragia muito bem identificada no T1, também na sequência T2, e com realce bem importante pelo meio de contraste paramagnético. Então, tumor do saco endolinfático. Sem dúvida nenhuma, imbatível a tomografia computadorizada, quando nós estamos estudando a cápsula óptica, na identificação das lesões das osteodistrofias. Vejam vocês aqui um grande comprometimento da cápsula óptica, comprometendo aqui a região da fissura de fenestra, um comprometimento pericoclear bastante importante, ó, bastante importante, bilateral. Então, uma otospongiose, que pode ser mais sutil, como nesse caso, em que a gente tem aqui o lado esquerdo normal, a fissura absolutamente normal, e aqui uma lesão, né, hipodensa, comprometendo aqui a região da fissura de fenestra, na clássica, né, apresentação da otospongiose fenestral. Esse paciente ele chegou para fazer exame, porque o paciente tinha um quadro de mais ou menos um mês de uma otite média à esquerda e evoluiu com uma surdez súbita. Vejam vocês o sinal normal da cóclea vestíbula direita e olha aqui, ó, o sinal apagado, né, ausência de sinal praticamente da cóclea vestibular esquerdo. Quando a gente observa com contraste, ó, um realce bastante importante da cóclea vestíbula, então, numa labirintite timpanogênica. Esse é um caso bastante interessante, um paciente com um zumbido pulsátil, carótida, porção horizontal da artéria carótida interna normal à direita. Vejam vocês aqui a carótida completamente projetada dentro da orelha média do lado direito. Totalmente projetado na orelha média do lado direito. Então, uma carótida aberrante normal do lado esquerdo e aberrante do lado direito. Aqui um exemplo semelhante também de uma carótida aberrante. E aqui mostrando a ressonância magnética numa fase angiográfica, né, uma angiorressonância magnética, mostrando o aspecto aberrante da carótida interna daquele mesmo lado. Paciente, criança de, acho que 5 anos tinha essa criança, ela veio com uma perda auditiva pós-meningite. Tomografia normal, nós vimos aqui na sequência T2, perda do sinal da cóclea e do vestíbulo com realce, pós-contraste. Então, uma fase fibrosa da labirintite ossificante. Diferente nesse caso, em que a gente já tem uma fase tardia, né, com ossificação completa da cóclea e do vestíbulo. Compare com o lado contralateral. A difusão também ela pode ser utilizada para processo inflamatório infeccioso. Vejam vocês, essa criança ela tinha um quadro de uma otite média à direita, ela tinha uma aeração do ápice petroso direito, que estava preenchido pelo mesmo material, tinha sinais de alteração de nervo craniano, tinha alteração do cesto. Vejam vocês aqui, ó, existe um realce ao nível do ápice petroso, confirmado pela sequência de fusão, com uma coleção, uma síndrome de Gardner-Nigo, bem documentado tanto pelo contraste quanto pela difusão. Aqui é um outro caso de um paciente diabético, vejam vocês, uma lesão bem importante, comprometendo todo o conduto auditivo externo, com conteúdo de partes moles, erosão da parede inferior do conduto, e na ressonância magnética, sem dúvida nenhuma, o aspecto tissular muito bem identificado, vejam vocês aqui pré-contraste, pós-contraste, um realce bastante importante de todo o conduto auditivo externo, com extensão inclusive aqui, nós estamos vendo aqui para a ATM deste mesmo lado e para o espaço mastigador.
Aqui, sem dúvida nenhuma, é imbatível a tomografia computadorizada, um paciente com uma perda auditiva condutiva. Vejam vocês aqui, ó, uma ossificação do ligamento maleolar anterior, do maleolar posterior e aqui no coronal do maleolar superior. Então, uma timpanosclerose bastante acentuada. Esse é um exame, né? Então, um exame de um paciente com uma perda, surdez súbita à direita. Vejam vocês o T1 sem contraste nada. O T1 pós-contraste, vejam vocês um realce da cóclea. E o T2 space fiesta mostrando realmente um neurinoma coclear. A ressonância e a tomografia se completam naquelas crianças em que são candidatas a implante coclear. Essa era uma paciente, uma criança candidata a implante coclear. Vejam vocês aqui uma estenose completa do canal do nervo coclear à direita, à esquerda pérvio. Vejam vocês aqui, nós temos uma sequência sagital oblíqua, né, reformatada. Aqui o aspecto normal à esquerda, então nós temos aqui a clássica, né, apresentação do facial, do coclear, vestibular superior, vestibular inferior. Lembrando que aqui é anterior, posterior, superior, inferior. Do outro lado, lado direito, ó, facial presente, vestibular superior presente, vestibular inferior presente e ausência do nervo coclear desse mesmo lado. Sem dúvida nenhuma também a tomo e a ressonância elas se completam na avaliação de lesões relacionadas, lesões expansivas relacionadas ao osso temporal. Vejam vocês aqui uma lesão expansiva comprometendo a região do gânglio geniculado, com alargamento aqui da porção mastoídea do nervo facial. Aqui um aspecto em alter, né, de um neurinoma do nervo facial. Outras lesões do nervo facial, esse aqui é um paciente que tinha sido operado, uma lesão lítica, expansiva, permeativa, ocupando aqui a região do gânglio geniculado, com alargamento aqui da porção labiríntica, um aspecto, né, de hipersinal em T2, com realce pelo meio de contraste, né? Então, uma malformação vascular, um hemangioma do nervo facial. Aqui um caso de um paraganglioma jugular, lesão lítica, permeativa, comprometendo o fôramen jugular desse lado. Vejam um realce bastante importante pelo meio de contraste. Esse paciente já tinha uma alteração também com extensão aqui para a região do canal do hipoglosso. Vejam vocês que ele já estava evoluindo, inclusive, com uma atrofia da língua daquele mesmo lado. Ressonância magnética mostrando aquele aspecto já dito, né, na discussão, né, de múltiplas pequenas imagens mais pretinhas, que seriam são focos vasculares, é o chamado flow void, né? E com realce bastante importante pelo meio de contraste. Para encerrar, eu queria mostrar para vocês um outro caso de disseminação perineural. Uma lesão é um carcinoma adenoide cístico, aqui no lobo superficial da glândula parótida do lado direito. Realce pelo meio de contraste, vejam vocês já um realce ao nível do forame, estilo mastoideu à direita, e um aspecto, né, de disseminação perineural pelo nervo facial. Eu queria agradecer e me deixar aqui à disposta para qualquer pergunta de todos que estão ouvindo. Muito obrigada. Obrigado, Soraya. Queria abrir então para o pessoal. Quem gostaria de fazer alguma pergunta para a nossa palestrante? Parabéns, Soraya, pela apresentação. Tenho uma dúvida. Oi. Na difusão, às vezes a gente tem recebido alguns laudos que falam pequenas áreas de restrição à difusão no conteúdo da mastoide, não sei o quê. E a gente vai reoperar esse paciente e não encontra o colesteatoma. Fora o colesteatoma, que mais que dá restrição? Então, que nem eu te mostrei, Testa, tumor, qualquer tumor pode dar restrição à difusão, tudo depende da capacidade ou não de difusão das moléculas de água, né? Se você tiver pequenos abscessos naquela mastoide, você pode ter restrição.
tá? Pequenos focos de... E às vezes você pega mesmo, que nem eu te falei, às vezes você vê uma colestetomia de 2 milímetros, você consegue ver, não sei se vocês têm essa mesma acurácia à cirurgia. Às vezes a gente pega foquinhos muito pequenos de restrição à difusão e a gente tem que tomar cuidado mesmo, sabe? Eu tento colocar no meu laudo, Testa, o que eu vi, em termos de medida, ó, imagem, assim, assado, com restrição, medindo aproximadamente X milímetros. Eu acho que eu estou sendo verdadeiro no sentido de informar aquilo que eu estou vendo. Agora, outras coisas podem dar restrição mesmo, né? Que nem a gente comentou, processo inflamatório infeccioso, lesões tumorais, mas assim, de praxe na orelha média, a grande questão é a gente poder falar do colesteatoma, né? Eu acho que assim, pequenos colesteatomas a gente tem que medir. Eu sempre tento medir, Testa. Soraya, uma dúvida aqui em relação ao contraste. Se você pegar um chivanoma intralabiríntico, no T1 e T1 sem e com contraste no T2, e você comparar com a labirintite aguda infecciosa sem hemorragia, o quadro radiológico é semelhante. Muito semelhante. Como é que você diferencia? Tem algum macete em relação ao contraste? Então, é assim, às vezes a gente não consegue diferenciar uma labirintite aguda de um neurinoma vestibular ou mesmo coclear. Assim, eu sou muito honesta em dizer isso no meu laudo. Eu sugiro um controle. É o que eu faço. Eu sempre coloco a possibilidade de uma ou outra é pertinente dentro dos achados de imagem. Eu sempre coloco, eu sugiro um controle. Às vezes você não consegue, por mais que você tente, não tem assim uma técnica, não tem. O que às vezes ajuda, você ter, por exemplo, que nem eu te falei do flare. Às vezes o flare está com hipersinal e isso lembra muito mais uma labirintite do que uma lesão tumoral. Mas às vezes você não tem essa conspicuidade, por exemplo, para dizer isso. Às vezes eu tento falar, olha, está mais para isso, e às vezes eu ligo para o colega e digo, no flare ele está com hipersinal, isso lembra muito mais um processo inflamatório, um pequeno exudato ali ao nível da cóclea, do que uma labirintite, do que um tumor. Mas vamos fazer um controle? Eu acho que essa honestidade acho que é bem pertinente nesse caso. Parabéns, Soraya. Eu vou ter que sair da discussão que eu tenho aula para o 5º ano. Tchau, até mais. Obrigado, Soraya. Parabéns. Obrigado, Soraya. Foi ótimo, viu? Obrigada, Soraya. Vamos te chamar para as próximas vezes. Foi ótimo. Vai ser um prazer. Me chamem que sim, que eu virei com o maior prazer. É sempre muito, muito agradável o contato com vocês. O pessoal do Correio da Unifesp são meus amigos, são todos meus amigos. Já está intimada já. Obrigado, viu, Soraya? Obrigada.